Oiê! Vamos para a segundo capítulo do Pescador de Histórias. Um certo Rufus é o título do segundo capítulo. Já havia passado algum tempo desde aquele triste dia. Naquele momento, Livrânia não era nem mesmo sombra daquele antigo reino repleto de alegrias e palavras, histórias. Certo dia, apareceu por lá um livriano que havia partido muito tempo atrás de Livrânia para viver aventuras e conhecer o mundo. Seu nome era Rufus. Ao ver sua terra natal, que antes era colorida e repleta de vida e poesia, envolta naquela brancura silenciosa, ele ficou muito triste. Ele foi até o rei para saber o que havia ocorrido e perguntou: Majestade, eu me chamo Rufus e há muito tempo parti deste reino para conhecer o mundo. Mas agora que voltei, não consigo reconhecer a minha terra. O que houve com Livrânia? Que hoje está tão branca como as barbas de São Nicolau? Onde estão o rio imaginável das coisas imagináveis com suas 7 cores? Os ventos que sopram e cantam da colina dos ventos sabem tudo? Nossas preciosas bibliotecas e as histórias deste povo que nem cor tem mais? Mas como já não sabia falar e havia se esquecido de como escrever, Papyrus I começou a fazer gestos, pois era assim que os habitantes de Livrânia tentavam se comunicar. Durante 7 dias e 7 noites, o rei tentou explicar para Rufus o que havia ocorrido. Por fim, e já muito exausto, o recém-chegado compreendeu o que se passara em Livrânia. Assim, vencido pelo cansaço e pela tristeza, ele dormiu. Após dormir por 3 dias e 3 noites, Rufus acordou e saiu caminhando por aquele mar branco que antes fora sua querida terra. Era até engraçado, pois ele parecia uma gota de tinta em movimento numa grande folha de papel em branco. Enquanto pensava naquela triste realidade, viu 3 meninos que estavam sentados, olhando-se desolados, pois haviam se esquecido de como era brincar. Rufus aproximou-se deles, sentou ao lado e eles ficaram encantados com as cores de Rufo. Com alguns gestos, ele até tentou lhes ensinar uma brincadeira, mas mesmo assim, as crianças não conseguiam brincar. Então, adivinhando o que elas compreendiam, e muito triste por ver crianças que já não sabiam brincar, Rufus falou: Vou lhes contar uma das histórias de minhas viagens pelo mundo. E começou. Era uma vez um menino que sonhava em ser pescador e... Nesse momento ele percebeu que enquanto contava a história, as 3 crianças iam sorrindo para ele. E aos poucos ganhavam cores. Ao final da história, elas estavam alegres e falantes e começaram a cantar e a brincar. Brincar de roda com Rufus. De repente, ele teve uma ideia e gritou, contagiado pelas crianças: Por Atenas! É isso! Se contasse as histórias de minhas viagens para todos os livrianos, eu poderia salvá-los do esquecimento e fazer que nosso reino resgatasse suas histórias e tradições, tornando-se alegre, colorido e harmonioso novamente. Mas logo Rufus se lembrou de que, embora tivesse histórias para contar, elas não eram muitas. Como ali havia muitos habitantes, não seria possível quebrar a maldição de Lete. Não por completo. Mas ao olhar para os meninos, ele se lembrou justamente da história que acabara de narrar. Então deu um pulo de alegria e gritou: Rufus, seu velho lobo do mar, por que não pensou nisso antes? Até o astuto Ulisses ficaria admirado com sua ideia. É isso, eu vou viajar pelo mundo de branco para pescar histórias dos mais diversos tipos. Coloridas, brancas e pretas, alegres e tristes, diurnas e noturnas, gordas, magras, grandes, pequenas, perfumadas, mal cheirosas, quentes, frias, secas, molhadas, acordadas, dormidas, bonitas, feias, barulhentas, silenciosas e tantas outras que aparecerem e eu puder pescá-las. Rufus saiu correndo para comunicar ao rei sua grande ideia. Ao chegar no palácio, entrou pelo salão real,
onde estava Papiros I e sua corte. Sua alegria era tanta que começou a falar a todos sobre seu plano. Mas logo se lembrou de que o rei não sabia mais falar e ninguém ali o compreendia. Então, usando gestos, pediu que o soberano e sua corte se sentassem a seus pés e lhes disse: Era uma vez um menino que sonhava em ser pescador. E, no fim da história, o rei e os ministros estavam chorando e se abraçando por terem recuperado boa parte de suas cores e um pouco de suas palavras. Depois dos abraços e das alegrias, Rufus expôs sua grande ideia para o soberano e sua corte. Todos o aplaudiram e Papiros I disse, muito lentamente, sílaba por sílaba, ainda com muita dificuldade: Rufus, me diga, precisará de um barco e como pode ver em Livrânia não temos barco. Mas Rufus respondeu: Majestade, eu sei disso. Por esse motivo vou construir um grande barco para navegar pelos ares do mundo. Assim poderei pescar as histórias de que nosso reino tanto necessita para a nossa salvação. E o rei: Mas Rufus, não podemos cortar as árvores do reino para construir este barco. É contra as leis de Livrânia. E mesmo que quiséssemos, não haveria jeito, pois as árvores estão brancas, brancas como todo o reino. Sorrindo, Rufus respondeu com ar sabido. Ele é muito sabido. E quem disse que teremos de derrubar as preciosas árvores do reino? Já que nossas bibliotecas possuem centenas de livros com páginas em branco, vamos pegá-los e construir um grande barco com eles. Assim, nas viagens, eu poderei prender as histórias que vou pescar em suas páginas e trazê-las para o nosso reino. Papiros I olhou para seus conselheiros que, mesmo achando aquela ideia maluca, concordaram. Pois Rufo era a única esperança daquele povo. Depois de refletir por alguns instantes, o rei disse: Está bem, Rufus, construa o barco. E Rufus, então, começou a construção. Correu para a biblioteca, pegou os livros que um dia haviam sido lidos. Depois de carregar muitos volumes de todos os tamanhos, começou a construção. Ele abria os livros e costurava as capas umas ao lado das outras. Em seguida, passava cola nelas. Assim, ia modelando o barco, deixando as capas para o lado de fora, como se fossem o casco do barco, e virando as páginas em branco para a parte interna da embarcação. Depois de fazer a estrutura, pegou mais alguns livros e arrancou as páginas em branco, colando umas às outras. Fez uma grande vela, que pendurou ao mastro. Após 13 dias e 13 noites de trabalho intenso, finalmente a embarcação estava pronta. Nesse momento, ele disse ao rei e para todos que estavam ali: Está pronto. Agora é zarpar e viver a grande odisseia de minha vida e a daqueles que vão me acompanhar nesta pescaria das histórias, que salvarão nosso reino do esquecimento. Bem, quem aqui gostaria de fazer parte da minha tripulação e me acompanhar? Mas como o rei havia explicado de seu jeito aos livrianos a ideia de Rufus, ninguém levantou a mão. Eles tinham medo de viajar num barco de papel, que poderia ser levado para os ares como pena pelo sopro de Éolo, deus dos ventos, ou afundar no grande mar de Poseidon, deus dos mares. Percebendo que ninguém iria acompanhá-lo, Rufus falou sabiamente: Não critico vocês, pois o medo do desconhecido é natural. Mas é preciso ir ao encontro dele para que se torne conhecido. E alguém tem de fazer isso. Não tenho mais tempo a perder. Vou partir para lhes trazer a vida de volta, pois não quero perder o que é mais importante para o ser humano, que é a sua família, sua terra,
seu povo, sua memória e sua história. E Rufus, então, bateu continência com o rei. Aí, pessoal, vamos para o próximo dia, tá bom? Tchau, tchau.